A paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos num clima tenso na América do Sul. Os Estados Unidos invadem a Venezuela e pegam de lá o presidente. Donald Trump ordena, Nicolás Maduro é pego, levado aos Estados Unidos. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Já vem há tempos sendo monitorado essa situação, inclusive aqui no nosso canal cristão. Agora, preste atenção. Isso é certo ou isso é errado? Sua opinião lá no comentário é importante. Deixe ela no final do vídeo. Amém? Sempre pedimos o seu like, que você possa compartilhar e se inscrever para que mais pessoas tenham acesso a esses conteúdos. Outros vídeos, tantos temos, inclusive playlists muito boas. Visualize-as. Amém? Mas voltando aqui a esse contexto que está acontecendo atualmente, vamos analisar? Desde os tempos do Jardim do Éden, aonde Adão e Eva estavam lá, foi dado a eles o direito de escolha. Como? Poderiam usufruir de tudo, menos da árvore que estava no centro do jardim, que dava direito ao quê? Ao conhecimento do bem e do mal, à vida eterna. O que escolheram eles? Desobedecer a Deus, e a partir disso o pecado entrou. Quando o pecado entra no mundo, várias outras oportunidades Deus deu para que eles pudessem, ou os seres humanos pudessem, tomar as decisões, sempre na direção de Deus, e muitos tomaram na direção oposta. Sobre isso, sobre essas decisões, o que nós podemos dizer? Que o que plantaram, colheram. Tudo que fizeram de bom, colheram bom. Tudo que fizeram de ruim, colheram de ruim. A Bíblia inteira vai trazer situações, muitas situações. Não vou citá-las aqui. Não quero que o vídeo se torne extenso. Mas teve grandes impérios, podemos citar 6 aqui, que fizeram parte do cenário que a Bíblia traz para nós. O Império Egípcio, o Império Assírio, o Babilônico, o Império Persa, o Império Grego e o Império Romano, que aproximadamente 1600 a.C. até 476 depois de Cristo dominaram alternando, subsequentemente, o cenário bíblico do mundo ocidental. Preste atenção nisso, porque existia o mundo oriental já, lá onde está a China, né? Outros impérios lá existiam, mas todos esses impérios, tanto os que a Bíblia traz, quanto os que ela não traz, e os que vieram subsequente aos tempos bíblicos, todos esses impérios caíram, plantaram, colheram. Hoje, nós temos o mundo globalizado. Hoje nós temos o mundo mais unido, entre aspas. Mas isso faz com que o Império Chinês, que está lá do outro lado, tenha influência aqui. Isso faz com que o Império Americano, que está aqui, na América, tenha influência lá. E a China, nós sabemos, entrou aqui. Politicamente, economicamente, falando. Isso causa tensão. Donald Trump sabe disso. Por que eu estou falando isso? Não pense que fujo do cristianismo. Você vai ver no final. Olhe bem. O que está acontecendo por trás dessa atitude americana? Há sondagens que dizem que é pelo petróleo, há outros que dizem que é para retomar a hegemonia da América, enfim. Há quem defende que é realmente por causa do narcotráfico. Ou seja, nós não estamos aqui para definir se é certo ou errado. Aqui é muito importante. Por quê? Porque estando certo ou estando errado, o que importa é que eles vão colher o que estão plantando. Agora eu trago para nós. Nós também vamos colher o que plantarmos. Se plantarmos o bem, colheremos o bem. Se plantarmos o mal, colheremos o mal. Então, independente das decisões desses líderes políticos, nossa vida cristã não pode ser alterada na questão de negar a Jesus Cristo, sobre hipótese nenhuma, como eram os primeiros cristãos que estavam sobre um grande império, o Império Romano, que os perseguia. E esta perseguição não causava temor a eles, porque Paulo veio reforçando, porque Pedro veio reforçando e porque outros tantos em nome de Jesus vieram ensinando para que eles tivessem ânimo e vencessem. Nós hoje estamos, talvez,
sofrendo um imperialismo virtual, quem sabe, a globalização, a internet nos oprime, mas nós não podemos negar a Jesus Cristo. Temos que estar a par desses assuntos e por isso eu trago eles aqui no canal, mas é para que nós nos reforçamos ainda mais e falamos ainda mais de Jesus e defendemos ainda mais as nossas causas, que são as causas de Deus, eu creio. Veja agora, eu quero terminar, mas dizer uma coisa, a China, apesar de ser a grande maioria ateu, ela não é um país laico. A China não é um país ou um estado laico, não. Lá não tem liberdade religiosa. Para nós refletirmos sobre isso. Mas o que é interessante, é que eu quero terminar, é que tanto o Nicolás Maduro quanto o Trump, eles defendem algumas coisas que são biblicamente corretas. E eu não quero julgar aqui se eles estão certos ou errados, mas eles defendem, por exemplo, a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eles são contra isso, eles são contra o aborto, eles são contra outras tantas coisas, que também geram grandes polêmicas, que não vamos entrar nesse assunto agora. Porém, é importante nós sabermos isso, por quê? Porque apesar de questões bíblicas eles concordarem, apesar de questões espirituais eles estarem de acordo, isso não intervém em nada nas questões políticas, porque o mundo ocidental hoje separa totalmente a política da religião, sendo que há uns tempos atrás, esses impérios que falamos, estava interligado. Isso é bom ou isso é ruim? Isso foi bom ou isso foi mal? O que eu posso dizer aqui é que o governo, o ser humano, foi tornando isso muito perigoso, trazendo um poder religioso para a política, para a economia, e em nome de Deus, fazendo e cometendo atrocidades. E hoje o mundo teme. Inclusive, eu tenho comentários dizendo que tem pessoas que temem homens com a Bíblia na mão. Incrível, né? Enquanto que lá no Oriente ainda isso não é tão forte, ainda eles trazem as tradições dele para a política. Até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim. Mas nós estamos aqui para refletir. Afinal de contas, é certo ou errado? Deixe seu comentário, o que está acontecendo, mas não esqueça, independente de quem está correto ou de quem está errado, ambos os lados têm verdades, ambos os lados têm mentira. O que não podemos deixar é de focar em Cristo Jesus, defendendo-o até que nós possamos estar na vida eterna. É esse o meu intuito, trazermos notícias atuais e reforçar que o mundo está caminhando. E está caminhando para onde? A rumores de guerra. Rumores disso, a terremotos, você sabe o que eu estou dizendo, amém? Outros tantos vídeos vamos fazer, estamos acompanhando e em nome de Jesus que Deus continue nos abençoando.